galera, tudo bem com você? Hoje a gente está falando sobre limites e proteções aos deficientes. E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. As pessoas acham que aquela super proteção, aquele cuidado excessivo, aquele limite que elas impõem, tanto na relação dela com o deficiente, quanto no próprio deficiente, são as melhores formas para aquela pessoa se relacionar na sociedade, se inserir na sociedade. Só que não. Realmente não é a melhor coisa, a melhor forma de lidar com o deficiente. Elas pensam que eles não podem evoluir, eles não podem melhorar, ou até aprender uma coisa simples, ou até uma coisa um pouco mais complexa. Realmente elas pensam que os deficientes têm dificuldade, tanto intelectual quanto social, ou qualquer outro tipo de dificuldade, independente da deficiência que ele tenha. É claro que dependendo de uma deficiência, seja realmente reversível, ou de alguma forma seja difícil de melhorar, a ciência ainda não é tão evoluída assim. Só que a gente tem que parar para pensar que uma pessoa, por ela ser deficiente, seja ela qual for a deficiência, não quer dizer que ela tem um limite fixo, específico, um limite geral de algum desafio. A gente tem vários exemplos de pessoas deficientes físicos, visuais, auditivos, que se tornaram exemplos em várias modalidades que socialmente ela não seria tão exemplo assim. A deficiência de uma pessoa pode ser até um incentivo para ela se evoluir, crescer e pensar que na vida não há nenhum desafio que ela não possa vencer. A minha deficiência, ela foi um grande incentivo para que eu lutasse mais pelas minhas coisas, pelos meus objetivos, pelos meus desejos, meus sonhos. Esse tipo de coisas que eu vivenciei, de alguma forma, me amadureceram mais, me abriram os olhos para uma outra forma de ver a vida, uma outra forma de ver os desafios, as dificuldades. Onde a deficiência é bem visível, o tratamento é muito diferente. Cuidado como se fosse uma criança, como se fosse uma pessoa que não tem assim capacidade de conversar, de dialogar. E esse tipo de atitude, de tratamento, pode prejudicar aquela pessoa que tem a deficiência. Ela pode se colocar no lugar de pessoa que não pode evoluir, de pessoa que está ali confortável, onde ela não precisa se mexer porque as outras pessoas já fazem por ela. Isso não é bom. Isso é um limite, uma barreira que as pessoas colocam nos deficientes. E isso é uma barreira terrível, porque aquele deficiente acaba se tornando dependente, se tornando uma pessoa que não consegue evoluir, crescer por si só. Eu sei que, claro, existem muitos deficientes limitantes em alguns momentos, em algumas situações específicas, ok, só que aquela pessoa precisa evoluir e entender que aquela deficiência não é o limite. Aquela deficiência é apenas uma parte dele. Um aparelho auditivo, um recurso que ela tenha para aquela deficiência, faz parte dela, seja um aparelho auditivo, seja uma cadeira de roda. Ela precisa compreender aquilo como uma característica, não como algo que limita, e não deixar de utilizar todos os recursos que eles precisam. O deficiente, para se aceitar, se respeitar, ele também tem que aprender a lidar com o mundo, tem que aprender a ser livre. Ele não pode viver num mundinho onde só tem deficiente, onde só tem as pessoas que vão fazer tudo por ele. Não, ele tem que ser livre, ele tem que aprender a viver no mundo. A nossa limitação no sentido de deficiência e dificuldade não é limitante na nossa vida, não é algo que pode limitar as coisas que você deseja, que você quer correr atrás e que você também precisa correr atrás. Algo importante também de se dizer é que hoje existem muitas pessoas que se apoiam na sua deficiência como uma muleta e como desculpa para não chegar em seus objetivos. Cara, use qualquer coisa como desculpa, menos a deficiência, porque a gente sabe que uma deficiência, uma dificuldade, não é limitante para nada nessa vida. A gente tem que correr atrás, claro que tem algumas que a gente vai ter mais dificuldade,
mais assim, desafios para poder conseguir diante da limitação ou da deficiência e dificuldade que você tenha. Mas nada nesse mundo é impossível. Eu, como deficiência auditiva, eu tive ganho auditivo. Isso é muito positivo. A gente precisa compreender que, independente da sua deficiência ser algo biológico ou não, e grave ou não, você pode se desenvolver. Eu, utilizando todos os recursos que uma deficiente auditiva hoje tem direito, eu consegui sim evoluir muito e conseguir me aceitar, me respeitar. E a aceitação, o respeito, vem das utilizações dos recursos para a gente conseguir se desenvolver, se inserir na sociedade, viver e se socializar. Eu falo muito disso porque existem muitas pessoas que sempre estão apoiadas nas deficiências como desculpas. Existem pessoas que são inseridas em um mundinho só dele, onde ele não se desenvolve. E existem pessoas que não sabem lidar com a deficiência, com a diferença e dificuldade do outro. E nesse mundo, quando nós, deficientes, nos inserimos e batalhamos para viver junto com o outro que não tem deficiência, a gente acaba aprendendo muita coisa, evoluindo muita coisa, e aquele outro que tem uma deficiência também se evolui e também aprende muita coisa. Isso é muito rico para todos nós. Todos. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu estou preparando um outro vídeo muito bacana para vocês, mostrando como se faz o molde de um aparelho auditivo, ou melhor, o molde de uma borracha do aparelho auditivo, que depois ela é feita, realizada em outro local, e também como que é a adaptação de um aparelho. Eu estou programando isso, preparando os vídeos para vocês verem como é, apenas como curiosidade. Eu espero que vocês gostem, espero que tenham gostado desse vídeo. Curta, compartilhe, comente suas dúvidas, suas questões, suas curiosidades, e até a próxima semana.